Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar sobre o sistema excretor ou sistema urinário. Preciso que vocês acompanhem comigo. No livro de vocês está a partir da página 89 do livro esse assunto, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse sistema. Primeira coisa, o que é excreção? Excreção é eliminação, é liberação de alguma coisa. Então, o nosso corpo precisa liberar algumas substâncias. Por isso, a gente tem um sistema chamado excretor, tá? Então, a excreção é o processo de eliminação de substâncias em excesso no nosso organismo. Isso pode ser água, pode ser sais minerais, pode ser gases, né? As excretas produzidas pelas nossas células, que é o nosso metabolismo, as principais são essas aqui, ó. Gás carbônico, amônia, ureia, ácido úrico, sais, a bile e água. São substâncias que precisam ser excretadas quando existem em excesso no nosso corpo. Então, esse processo de excreção, que é quando a gente mantém o nosso equilíbrio interno, a gente chama de homeostase. Não esqueçam essa palavra, tá? Homeostase. A definição da homeostase para vocês está lá na página 89 do livro também. Capacidade do organismo de manter seu meio interno em estado de equilíbrio dinâmico. Se eu bebo muita água, eu preciso eliminar muita água. Se eu bebo pouca água, eu acabo eliminando pouca água, certo? Então, ele vai manter o equilíbrio do nosso organismo. Então, olha só. Opa, deixa eu voltar aqui. O sistema excretor, então, ele vai manter constante a composição do nosso sangue, certo? O sistema digestório também vai eliminar substâncias e a circulação também vai acabar eliminando algumas substâncias. Outra forma de excretar substâncias é através do suor. Quando você transpira, quando você sua, você está eliminando substâncias, além de manter a temperatura adequada do corpo. Então, através do suor, você pode eliminar água, ureia, ácido úrico e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Que é sal, quando o nosso suor ele é salgado, né? Então, é através do suor que a gente elimina essas substâncias. A bile também é uma forma de excreção do nosso corpo. A bile ela é liberada, ela é produzida no fígado, mas ela é armazenada na vesícula biliar e ela ajuda na digestão das gorduras. Então, ela atua junto com o sistema digestório. Então, ela vai ajudar na excreção das gorduras do nosso corpo. Então, aqui a gente tem o fígado, ele é produzido no fígado e armazenado aqui, ó, na vesícula biliar. Quando a gente ingere gordura, essa bile é liberada por esse canal aqui, que é o ducto biliar, e vai se juntar com o alimento lá no intestino delgado para ajudar, então, na digestão das gorduras. Outra substância que a gente elimina é o gás carbônico. O gás carbônico ele é excretado pelos pulmões na respiração pulmonar, que foi o assunto anterior que nós vimos, né? O gás carbônico também vai atuar no processo de hematose. A gente falou agora o nome de um processo que era homeostase, né? A troca gasosa é a hematose, então são processos diferentes, tá? A hematose está relacionada com o sistema respiratório. Então, trocas gasosas que acontecem no pulmão. Então, o gás carbônico vai ser excretado. Os animais também eliminam substâncias, também tem sistema excretor, né? Então, são 3 tipos de substâncias que a gente pode estar eliminando do nosso corpo. A amônia, que é altamente tóxica, mas ela é bem solúvel em água, então se você misturar com água, ela se dilui com facilidade. A ureia, ela tem uma toxicidade moderada e ela é mais ou menos solúvel também, não é muito solúvel, mas também a gente consegue diluir. O ácido úrico ele não é muito tóxico, mas ele é insolúvel em água, então se você mistura na água, você não consegue dissolver. Então é difícil a eliminação do ácido úrico. Então, a amônia necessita de muita água para ser eliminada. Animais que liberam amônia, invertebrados aquáticos, peixes ósseos, os girinos e os protocordados. Nós não fazemos parte desse grupo aqui, tá? Já a ureia não exige tanta água para ser excretada. Daí, exemplos que nós temos aqui são os peixes cartilaginosos, os anfíbios e os mamíferos. Então, a gente também libera a gente libera a ureia. A nossa principal substância nitrogenada que a gente libera é a ureia, tá?
O ácido úrico, a eliminação se dá com baixa perda de água, e aqui nós temos os insetos, os répteis e as aves que eliminam, então, o ácido úrico. Os mamíferos, nós somos mamíferos, né? Lembra disso? A gente converte o ácido úrico e a amônia em ureia lá no fígado, num processo chamado ciclo de Krebs. Então, a gente consegue fazer essa transformação. A pessoa que não consegue fazer esse processo aqui de conversão tem uma doença chamada gota. A gota é o aumento do ácido úrico no sangue. Isso causa pressão alta, a diabetes e a esclerose e até o cálculo renal, que é a pedra no rim. Então, algumas pessoas sofrem de gota porque não conseguem transformar o ácido úrico em ureia para conseguir ser eliminado através da urina. Então, aqui eu tenho uma tabelinha só para a gente saber quais são as substâncias, né, que cada grupo de animais libera e qual a toxicidade de cada um. Foi o que a gente comentou antes, só que eram em slides diferentes, aqui está num slide só, né? Então, nós somos animais ureotélicos, porque a gente libera a ureia, né, através da urina. Nosso sistema excretor ele é formado pelos rins, os uréteres, a bexiga e a uretra. Então, são 4 órgãos que formam o nosso sistema excretor apenas. São 2 rins, né? Aí aqui a gente tem uréteres, 2 uréteres, um ligado a cada um dos rins, uma bexiga e uma uretra por onde a urina será, então, eliminada. Então, a gente tem aqui do lado, a gente tem um rim de cada lado na parte posterior, né, na parte das costas. O rim é formado, parece um feijão assim grande. Aqui a gente tem um rim na mão de uma pessoa, né? Pra você ter mais ou menos uma noção do tamanho de um rim. Então, nos seres humanos, né, os rins formam a urina. A estrutura dentro do rim que vai formar a urina a gente chama de néfron. Nós temos mais ou menos 1 milhão de néfron em cada rim. Isso aqui é um néfron, tá? Tem 1 milhão dessas estruturas aqui dentro de cada um dos seus rins para te ajudar a eliminar o excesso de substâncias. Então, o rim ele é formado por essas estruturas aqui. Arteríola aferente, né? Aqui a arteríola aferente. O glomérulo de Malpighi, que é essa estrutura, essa bolinha aqui, né? A arteríola aferente, olha ela aqui. A cápsula de Bowman, olha, a cápsula de Bowman é essa estrutura aqui que reveste o glomérulo de Malpighi, né? O túbulo proximal, aqui está o túbulo proximal, olha esse túbulo que liga a cápsula de Bowman aqui para baixo, né? A alça de Henle, que é essa parte mais distante aqui. Aí o túbulo distal, que é esse aqui, e aí os ductos coletores, que é quem vai coletar a urina. Então, aqui vai entrar o sangue, certo? Nessa região aqui da cápsula de Bowman, onde o sangue será filtrado, e aí o que não for utilizado do sangue, que é água e sais minerais, vão ser absorvidos pelo ducto coletor aqui, que vai fazer a formação da urina. Então, a formação da urina, ela ocorre na cápsula de Bowman. O sangue chega com uma pressão muito alta ali e ele é forçado então para as paredes da cápsula, onde vai ocorrer a filtragem. Então, esse processo todo acontece aqui, ó, na cápsula de Bowman, certo? Que é onde vai ocorrer a filtragem. Deixa eu voltar ali, desculpa. Daí aqui, o que vai acontecer? Nessa filtração que ocorre a produção de hormônios que vão ajudar, né, nessa filtragem do sangue, né? Ocorre uma vasocontrição, que é um aperto da arteríola aferente, né? Aumenta a pressão do glomérulo, né? Aumenta o volume da urina e diminui a pressão sanguínea. Isso tudo vai acontecer ali na cápsula de Bowman. Pode vir a ocorrer uma reabsorção de água ou de nutrientes, depende, no túbulo proximal, olha ali onde fica o túbulo proximal, na alça de Henle, no túbulo distal e no ducto coletor. Então, aqui pode acontecer uma reabsorção de substâncias caso o seu corpo esteja precisando dessa reabsorção, né? Então, grande parte da água e substâncias dissolvidas são reabsorvidas pelos capilares sanguíneos quando passa por esses 4 órgãos aqui. A reabsorção pode acontecer por transporte ativo, né, e o restante, então, vai formar a urina. Tudo que não for reabsorvido, então, forma-se a urina. Aqui na reabsorção ocorre uma permeabilidade das paredes do túbulo distal e do ducto coletor, então depende de um hormônio chamado ADH, ou vasopressina, né, que é o hormônio antidiurético. Ele vai
ele vai ativar essa reabsorção de nutrientes. Então, se você precisa de mais água, ele vai reabsorver. Se você não precisa, ele vai eliminar essa água a partir, então, da urina. Quem tem diabetes tem um probleminha aí na eliminação, né? Então, a eliminação ocorre em grande quantidade de urina diluída. Você tem muita sede, ocorre devido à deficiência do ADH. Então, a pessoa que tem diabetes, ela tem uma deficiência nesse hormônio antidiurético, né? E aumenta-se, então, a ingestão de água. Então, as pessoas que têm diabetes, normalmente, elas precisam beber mais água, porque elas eliminam mais água também. A secreção tubular, então, ocorre a eliminação de substâncias, né? O néfron vai eliminar, cai no túbulo renal, né? E aí vai fazer a formação da urina aqui no túbulo coletor, que vai fazer a formação da urina, vai ser formada. Quando você toma pouca água e os seus alimentos são ricos em sais, você pode desenvolver o cálculo renal, que é a pedra no rim, né? Formação de sais, pode formar no rim ou na bexiga, e à medida que ele vai aparecendo, ele vai crescendo, e aí começa a sentir muita dor. Dizem que a dor é muito forte. Eu nunca tive, porque eu não tenho problema em beber água. Eu bebo muita água, então não tenho problemas com pedras renais. Mas se você toma pouca água, é uma dica para você começar a tomar um pouquinho mais de água. Aproveita que você está em casa, né? Pessoas que têm problemas renais, então precisam fazer a hemodiálise. Qual que é a função do rim? Filtrar o sangue. Se o seu corpo não consegue filtrar o sangue, alguém precisa fazer essa filtragem. Então, é o que acontece nesse processo de hemodiálise, é quando ocorre uma filtragem do sangue de forma artificial. Então, a pessoa ela é ligada com tubos aqui a uma máquina, essa máquina faz a função do rim. Então, o sangue sai da pessoa, passa por essa máquina e volta para o sangue, para a pessoa, né? Então, é um processo que a pessoa precisa fazer. Quem tem insuficiência renal precisa fazer a hemodiálise de 2 a 3 vezes por semana. Então, é um processo demorado, é um processo dolorido, né? Então, para você evitar ter problemas futuros, tome bastante água, tá? Para não dar maiores problemas, tá bom? Por enquanto é isso, nós nos falamos, tá bom? Leiam o livro então de vocês da página 89 até a página 91 e aí fazer os exercícios da página 92, tá bom? Não esqueça dos exercícios da página 92. Beijo, a gente se fala.